Mateus capítulo 13, versículo 4, diz assim, finalzinho do versículo 3 e 4. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu pelo caminho, e vieram aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro a 60, e outro a 30. Glória a Deus, aleluia. Antes de eu entrar aqui no texto, nossa irmã estava dando aqui o testemunho, falando da visita que foi feita ali no albergue de Taguatinga. Missões a gente se faz indo, orando e contribuindo. Se você não pode ir, ore. Se você tem condição de ajudar, ajude. Como o pastor disse aqui, tem muitas pessoas aí fora sofrendo, muitas pessoas aí fora precisando de algo, e esse algo, às vezes você tem. Às vezes Deus quer te usar como canal de bênção, Deus quer te usar como porta, Deus quer te usar como providência, Deus quer te usar de alguma forma, missionária, missionário, Deus quer te usar de algum modelo peculiar, particular, e você sabe como você pode ser útil. Então, se algo que a irmã falou, ou algo que o pastor falou, tocou o seu coração, irmãos, faça, porque a obra de Deus, ela é assim. Pessoas aí fora, em países perseguidos, queriam ter oportunidade de estar aqui como os irmãos, podendo adorar, podendo exaltar. Muitos queriam ter oportunidade, de poder fazer missões, de estar nas ruas, e não tem essa oportunidade. Porque se falar do evangelho na rua, é morto, é decapitado, as coisas acontecem, é preso. Quantos lá na Eritreia, no Sudão, na Coreia do Norte, estão dentro de contêineres? Quantos estão lá sofrendo, sem poder sair, perdendo as suas vidas? E às vezes a nossa oração aqui é: Senhor, conforta, Senhor, dá força aos missionários, para que eles possam resistir a essas perseguições. Não chegou no Brasil, irmãos, está lá fora, mas o nosso papel de missionário aqui é orar, é interceder, é ajudar no que a gente pode. Então, irmãos, pega essa palavra dos amados aqui, que eles falaram aqui nessa noite, foi com propriedade, porque realmente nós precisamos fazer a obra missionária. Deus está à procura de semeadores nessa obra, semeadores não só de parte financeira, mas semeadores dispostos a semear a palavra de Deus nessa cidade, nessa terra, nesse Brasil, porque é para isso que Deus nos chamou. Meus irmãos, meditando aqui no contexto desta passagem, deste livro, aqui no capítulo 13, nós entendemos que aqui está inserida uma história que foi contada por Jesus nos 3 evangelhos sinópticos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. Nós vamos entender que, no contexto do capítulo 13, a semente que é citada aqui neste capítulo, ela se remete à palavra de Deus, ou à palavra do reino. A terra que está sendo ilustrada aqui nessa parábola, somos nós. E o semeador pode ser eu e pode ser você, mas eu faço menção nessa noite do maior semeador que já existiu nessa terra, que se chama Jesus de Nazaré. O maior pregador da história se chama Jesus de Nazaré. Um exemplo para a minha e para a sua vida. Aí nós entendemos, estudando um pouquinho sobre essa parábola, que quando nós semeamos a palavra de Deus, quando a palavra ela é plantada na vida de alguém, isso gera conversão. Então a conversão é o resultado da palavra que é semeada na vida de alguém. Nós precisamos estar dispostos a ser semeadores desta palavra. Por quê, irmãos? Porque estamos falando nesta noite de uma palavra que gera. Uma palavra que gera conforto, uma palavra que gera consolo, uma palavra que gera vida. Estamos falando aqui do poder de uma palavra que muda a vida do homem,
Nós estamos aqui falando de uma palavra que regenera, uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que produz fé, uma palavra que santifica, uma palavra que nos atrai a Deus. Precisamos entender na nossa vida cotidiana, precisamos entender na nossa vida cristã, que nós precisamos estar firmados nesta palavra. Precisamos entender que a palavra, ela tem o poder de mudar a vida do homem. E quando nós, cristãos, que estamos dentro da igreja, entendemos que essa palavra transforma, isso nos dá uma convicção, isso nos dá força para ir para o campo missionário, falar do amor de Jesus, falar de uma palavra com propriedade, falar de uma palavra que nós conhecemos. Porque quando eu falo para você, quando algum vizinho, quando algum amigo chega diante de você e fala assim: olha, eu estou passando um problema, eu estou passando uma adversidade, eu estou passando por uma situação difícil, a porta se fechou. Certamente você, semeador da palavra, você que conhece a palavra e está firmada nela, Deus coloca uma palavra no seu coração e você vira para ele e fala: ei, peraí, eu sei da onde pode vir o seu milagre, eu sei quem pode mudar a sua história, eu sei quem é que pode te levantar, eu sei quem é que pode trazer a cura para a sua casa. Quando estamos firmados na palavra, nós temos essa propriedade, irmãos. Então nós podemos dizer, com todas as palavras do mundo aí fora, que nós conhecemos o Deus a qual nós servimos. Nós podemos dizer: eu sei o poder da palavra, e eu sei que essa palavra cura, liberta, batiza, transforma. E nós vamos entender aqui, irmãos, nesse contexto, que na 26ª semana do ministério de Jesus, ele conta uma história conhecida como a parábola do semeador. Uma parábola que certamente os irmãos já estudaram, certamente os irmãos já leram sobre ela, certamente os preleitores que me antecederam falaram muito bem sobre ela, mas nós vamos entender aqui que Jesus estava na Galileia. Quando ele chega na Galileia, ali diante daquele mar, aonde aconteceu aquela pesca maravilhosa, aonde ele acalmou a tempestade, onde maravilhas aconteceram, a história vai dizer que ele chega, e a multidão vem em volta do Senhor, em volta de Jesus. Chegando ali, irmãos, ele entra num barco, certamente, o barco estava ancorado na beira da praia. Jesus, ele entra no barco, e a história vai dizer que ele se senta, e as pessoas ficam em pé, às margens da praia, na areia, ouvindo o que ele tinha para falar. E aí o interessante, que, observando aqui o texto, irmãos, quando Jesus ele chega e ele senta no barco, as pessoas esperam uma palavra. E aí Jesus, ele olha para aquele povo, e ele começa a falar através de parábolas. Mas o que me chama a atenção nesta primeira parte do texto, é que Jesus, quando ele chega e ele senta, ele não tinha o que a gente tem nos dias de hoje. O interessante é que não tinha uma água gelada para Jesus beber naquele barco. Eu acredito que não tinha uma caixa amplificada para a voz de Jesus sair e alcançar aquela multidão. Eu acredito que as circunstâncias eram um pouco diferentes. Eu acredito que o sol estava um pouco escaldante, varão. Mas mesmo assim ele sentou e ele começou a falar. Ele começou a pregar para aquelas pessoas através de parábola. E aí eu começo a entender que na nossa vida, irmãos, as coisas acabam sendo um pouquinho mais fácil. Nós temos tantas ferramentas, nós temos tantas coisas, mas Jesus nos mostra que ele não se preocupou com estrutura, ele não se preocupou com as circunstâncias, ele não se preocupou com o meio em que ele estava. A preocupação era lançar a semente para aquele povo. Essa era a preocupação de Jesus. Aí hoje, às vezes, para a gente pregar, pastor, se o som está ruim, a gente não prega. Se às vezes não tem água, a gente não prega, a gente murmura. Às vezes, irmãos, nós temos todas as condições para falar do amor de Jesus. Às vezes Deus tem te dado uma estratégia peculiar, Deus tem te dado uma estratégia pessoal,
para você propagar o evangelho, para você lançar essa semente, mas você não vai. O interessante é que, nessa noite eu não vim aqui para exortar os irmãos, para falar o que tem que ser feito. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, como boca de Deus, para dizer para você que Deus, Ele te escolheu para ser diferente. Ele te escolheu para ser semeador dessa palavra. Ele te escolheu para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Ele te escolheu para aonde você passar, independente da circunstância, irmãos, quer seja oportuno ou não, fale do amor de Jesus. Lança a semente, irmãos, independente de onde essa semente vai florescer, de qual terra essa semente vai cair, Deus manda nessa noite dizer para você, lança a semente. Aí naquele momento, Jesus ele começa a falar em parábolas para aquele povo. Acredito que no meio da multidão, tinham pessoas que estavam passando por problemas. De repente o problema de um não era o do outro, mas às vezes o problema do outro era o mesmo que aquele, ou não, ou era um problema familiar, eu não sei, irmãos. Diversas pessoas estavam reunidas, vários perfis diferentes, e Jesus estava ali para lançar uma semente. Agora pensa comigo, no momento em que ele começa a ministrar aquela palavra, que ele começa a falar com aquele povo, o povo da região da Galileia tinha como principal atividade daquele povo a agricultura e a pesca. O principal ofício deles, irmãos, era esse. Então tá, o pessoal é acostumado a tratar a terra, é acostumado a arar a terra, é acostumado a cuidar, a lançar a semente, a regar, a fazer todo aquele processo. E aí o Senhor usa de estratégia. Ele pega, começa a falar por parábolas, e ele vai falar sobre um semeador. Aí os discípulos viram para ele e falam, mas mestre, por que o Senhor vai falar através de parábolas? Aí a Bíblia vai nos dizer aqui, e ele respondendo disse, porque a vós é dado a conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas eles não lhe és dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Por isso eu vou falar em parábolas para eles, porque eles vendo, eles não veem, eles ouvindo, eles não ouvem, e nem compreendem, e neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Aí nós enxergamos aqui, que o Senhor ele usa de estratégia. Espera aí, eu vou falar para um povo que cuida da agricultura, que cuida da pesca, então eu vou falar na linguagem deles, porque eles não conhecem sobre as escrituras, e talvez, se eu falar de uma forma que vocês que já conhecem, talvez vocês entenderiam, mas eles não vão entender, eles vão olhar com os olhos carnais, não vão enxergar o espiritual, eles vão ouvir com os ouvidos carnais, mas não vão ouvir com os ouvidos espirituais. Aí o Senhor usa de estratégia e vai falar através de uma parábola. Aí para começar eu pergunto para você nessa noite, como está a tua terra? Como está a tua terra? Não é a terra do seu vizinho, não é a terra do seu amigo, é a sua terra. Como está a sua vida nessa noite? E eis que o semeador saiu a semear. A parábola começa aqui. Quando ele começa a discorrer essa parábola, irmãos, está escrito aqui que o semeador saiu a semear. Não está dizendo aqui que o semeador esperou alguém para ir com ele semear. O semeador esperou alguém chegar para ele semear. O semeador está esperando alguém que semeie por ele. O semeador está esperando que a semente vá sozinha. O semeador está esperando que as coisas aconteçam. Não. O semeador saiu a semear. Ou seja, irmãos,
O sair a semear é tomar uma atitude. Nós poderíamos aqui, de repente, direcionar essa palavra para diversas ramificações. Poderíamos falar apenas do perfil de um semeador. Poderíamos discorrer aqui apenas sobre isso, que daria uma mensagem inteira. Poderíamos falar apenas sobre as sementes. Poderíamos falar somente sobre a terra. Mas eu começo a enxergar que nós cristãos, servos de Deus, nós precisamos na nossa vida tomar algumas atitudes para que o evangelho seja propagado. Deus te chamou como missionária, como missionário, como servo, para falar do amor de Jesus. Pastor, mas eu estou passando por um problema, por uma luta, por uma adversidade, e eu não sei o que fazer, isso me aflige, e eu não tenho forças para caminhar, eu não tenho forças para prosseguir. E aí nessa noite, Deus manda dizer para você que, através das suas atitudes, Deus ele pode mudar a sua história. Através daquilo que você faz, Deus pode mudar a sua sentença. Como eu quero ter resultados diferentes se eu tenho as mesmas atitudes? Às vezes eu quero que Deus faça algo pela minha vida, mas eu não quero fazer nada de diferente. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Pastor, você está trazendo empreendedorismo aqui? Irmãos, isso é para a vida. Isso não é só empreendedorismo. Irmãos, você quer ser um cantor? Você quer que Deus te use mais? Você quer ter um dom diferenciado? Irmão, faça o que ninguém faz. Pastor, mas eu já oro um pouco mais, faz algo diferente. Pastor, eu já consagro, eu já saio para evangelizar, irmãos. Deus está falando com você nessa noite, faz um pouco mais, tome uma atitude diferente, faça alguma coisa diferente, que eu tenho certeza que na sua vida, coisas boas, milagres e vitórias vão chegar e vão vir ao seu encontro. Aí tudo bem, e eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente, ela cai ao pé do caminho. E vieram aves e a comeram. Aí tudo bem. Versículo 19, o próprio texto, ele nos revela. Não adianta o pastor chegar aqui e querer inventar a roda. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a maior revelação que nós temos. Quer ouvir Deus falar contigo? Abre a palavra. Abre a palavra que ele fala. Ele fala através dos profetas, de diversas formas, mas ele fala também através da palavra. A palavra ela é fonte de vida para mim e para você, irmãos. Aí tudo bem. No próprio versículo 19, ele já explica para a gente o versículo 4. Olha só, irmãos. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aí você pensa comigo, o caminho de um semeador, aonde ele anda, aonde ele pisa, não é uma terra fofa, é uma terra pisada, uma terra endurecida. Se a semente cai ali, certamente essa semente não vai germinar, ela não vai criar raízes, porque ali não é um solo adequado para que isso aconteça. E às vezes, muitos de nós, irmãos, estamos como essa semente, estamos como esta terra, como uma terra que caiu uma semente ao pé do caminho, e nós estamos seguindo uma vida religiosa, sem entender o propósito de Deus para nossas vidas, sem entender o verdadeiro sentido do Evangelho. Irmãos, olha só, ouvindo alguém a palavra do reino, a pessoa ouviu a palavra, a pessoa entende a palavra, mas a
a pessoa ouviu a palavra, mas a pessoa não entende a palavra. Está dizendo aqui no 19, e não entendendo a palavra. Quando nós não entendemos, irmãos, nós damos brecha para o inimigo vir de encontro às nossas vidas e tirar o evangelho do nosso coração. Nós temos que entender, foi falado aqui, através da irmã, do líder de missões, o evangelho, irmãos, ele não é fazer, o evangelho, ele é amar. Aí, irmãos, isso vai de confronto a muitas pessoas. Talvez alguém que me ouve aqui nessa noite possa se encaixar aqui nesse contexto. Porque quando você ouve na Bíblia escrito que quando alguém te ferir numa face, você pega e dá a outra face. Não, pastor, isso não é para mim. Não, pastor, essa parte eu pulo. Não, pastor, isso não é de Deus. Diversas partes da Bíblia, existem pessoas que não concordam, existem pessoas que não aceitam. Irmãos, é a palavra, é o evangelho. As pessoas simplesmente querem seguir os seus pensamentos, as suas convicções. E vamos ilustrar então para os irmãos entenderem comigo também. Eu estava lá em casa estudando essa passagem, aí eu falei, Senhor, mas quando a semente cai aos pés do caminho, como é que é isso? Aí me veio na memória na hora a passagem do bom samaritano. O homem estava caído, estava ali precisando de ajuda. Aí chega o sacerdote e o levita, que provavelmente tinham um caráter, a vida deles era essa terra aqui, irmãos, era essa terra pisada, endurecida, que estava aos pés do caminho. Ouvia falar do evangelho, cantava, pregava, mas na hora de exercer o amor, não conseguia. É difícil falar isso, né? Aí passa o sacerdote, vê o homem no chão, não, eu tenho que pregar, eu tenho uma agenda para seguir, eu tenho meus afazeres. Ele segue reto, ele conhece o evangelho, mas não pratica o evangelho. De que adianta pregar se não ama? De que adianta cantar? Vem o levita, ele passa, todo bonito, arrumado, cheiroso, olha para aquele homem, de repente ele vai para a sua agenda, vai louvar, vai ensaiar. Não, o importante não é só ir cantar, só ir louvar, só ir ensaiar, irmãos, é exercer o amor. O evangelho nos confronta em algumas coisas, nós precisamos entender isso. Aí vem um bom samaritano, irmãos, um verdadeiro semeador, aquele homem, um viajante, poderia não parar, mas ele olha, ele para, ele cuida, ele passa azeite, ele cuida, coloca talvez nos seus cavalos, atrasa a sua viagem. Por quê? Porque o mais importante não é para onde ele ia, o mais importante era o ministério que ele estava fazendo, era o evangelho, era o amor ao próximo. Às vezes somos assim, deixamos passar batido, e tem alguém do lado precisando de uma mão, precisando de um consolo, precisando de um conforto, e você foi chamado como semeador nessa terra. Aí o mais lindo é que ele pega, bota no seu animal, no seu cavalo, não sei como ele estava viajando, ele leva até a estalagem. Aí ele chega lá na estalagem, e fala, olha, está aqui, cuida dele, está pago, eu ainda pago aqui por ele aqui. E na volta, ainda passa aqui de novo, e se tiver que pagar mais alguma coisa, deixa que eu acerto. Aí talvez você está olhando para mim, e está pensando, pastor, eu não sou nem o levita, nem o sacerdote, e nem também o bom samaritano, pastor, mas eu estou aqui nessa noite como aquele homem caído, eu estou aqui nessa noite precisando de ajuda, e Deus me trouxe aqui para falar para você, irmãos,
O bom samaritano está vindo de encontro à sua vida. Às vezes não está na tua casa. Às vezes você espera de dentro de casa. Mas Deus está mandando, porque a provisão vem dEle, o consolo vem dEle, a última palavra vem dEle. Essa irmã que me olha aqui, que está atrás do varão de rosa. Deus manda dizer para você nessa noite, serva do Senhor, Ele tem colhido as tuas lágrimas. Ele conhece o seu coração. E nessa noite Ele diz para você: não temas, filha, porque a última palavra é minha. Eu te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que as coisas não saíram do controle. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que pela manhã tu vai cantar o hino da vitória. Ele vai enxugar as suas lágrimas e algo diferente vai acontecer. Aonde muitos disseram que não tinha jeito, Ele diz para você hoje: tem jeito, Ele está contigo. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, muitos não seguem uma lógica religiosa. O Evangelho, grave essa frase, não é fazer. O Evangelho é amar. Precisamos entender o Evangelho. Precisamos entender aquilo que Deus quer falar conosco. Versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Agora no versículo 20, ele vai dizer: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Olha aí, ele ouve, e logo ele recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Quando chega a angústia e as perseguições por causa da palavra, ele logo se ofende. Aqui a gente já enxerga um outro perfil de terra. Uma terra em que a semente cai. A palavra do Evangelho vem de confronto, vem de encontro às nossas vidas. Vamos falar nossas, porque essa palavra ela corta para aí, mas ela corta para cá, irmãos. Talvez eu me enquadre também aqui em uma dessas terras. Talvez eu precise melhorar muito aqui em alguns aspectos. Então essa palavra ministrada para a sua vida, ela primeiro é ministrada no meu coração para a minha vida. E aqui nós começamos a enxergar que numa terra com muitas pedras, a Bíblia vai dizer que tinha pouca terra por cima e embaixo tinha muita pedra. Então nessa pouca terra, a semente ela entra, mas ela não consegue se enraizar. E quando essa semente não se enraiza, porque tem muitas rochas, dificilmente a semente vai chegar no lençol freático, nas águas. E nós precisamos que a nossa semente chegue nas águas, irmãos, as nossas raízes. Precisamos que as nossas raízes sejam profundas. Sabe por quê, irmãos? Porque essa água nos lava e nos purifica. Essa água nos remete a Cristo, queridos. Nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Precisamos que as nossas raízes sejam profundas. E aqui vai dizer que é um perfil de pessoas que não têm raízes profundas. Ouvem a palavra, recebem com alegria a palavra, parece que estão bem na fé, mas aí vai dizer aqui que quando vem o sol, como as raízes não são profundas, elas se queimam e a semente morre. E o que o Senhor fala conosco aqui através da sua palavra de uma forma clara,
de uma forma simples, irmãos, é que chegado a angústia e a perseguição, as pessoas desanimam e se ofendem. Vai tudo bem comigo, está tudo bem na obra. De repente as coisas começam a dar errado. De repente as coisas não acontecem como a gente imagina que iria acontecer. Às vezes situações, tempestades, lutas, vêm de encontro à nossa vida. E a gente questiona Deus, né? Por que, Senhor? Senhor, eu não plantei isso, por que eu estou colhendo isso? Senhor, por quê? Por quê? Quantos porquês a gente tem questionado a Jesus? E às vezes a luta é tão grande, que ao invés de nos firmarmos mais, como verdadeiros semeadores, como verdadeiras terra fértil, irmãos, aí o crente se afasta, vem a luta, vem a adversidade, em vez de ficar, a pessoa sai, a pessoa se esconde, a pessoa vai para dentro de casa. Aí a tendência de muitos cristãos, irmãos, é achar que servir a Deus, ser crente, vir para a igreja no domingo, achar que, irmãos, eu estou bem, aí pensam que por servir a Deus, pensam que vão estar imunes a lutas, a adversidades, a problemas, a aflições. Não, irmãos, vai vir lutas, vai vir problemas, vai vir tempestades, vai vir deserto, vai vir várias tribulações. Só que a diferença de quem é, quem não é, quem está e quem não está com Cristo, irmãos, a diferença é que quando estamos firmados na rocha que é Jesus, quando temos a nossa raiz realmente fixadas em Cristo, quando temos raízes profundas, irmãos, pode vir qualquer adversidade, o nosso barco não afunda, a nossa vida não sucumbe, as coisas parecem que vai acabar, mas Deus sustenta, Ele segura, na hora certa, Ele entra com a providência. Então servir a Deus não significa estar imune a lutas, mas seguir a Ele é ter a certeza de que em todos os problemas Ele vai estar do seu lado. É uma verdade, irmãos, isso é uma verdade. Agora, este solo aqui, um solo rochoso, irmãos, muitos de nós temos o coração endurecido, endurecemos o coração para Deus. Quando vem a provação, a gente culpa Deus, culpa todo mundo, se esconde, sai da presença de Deus, mas na nossa vida, isso traz consequências. O povo de Israel, um povo que conhecia a palavra, um povo que recebeu a palavra, foi um povo que quando vieram as adversidades, se tornaram um povo idólatra, apostataram na fé, viraram as costas para Deus. Muitos que tinham ministério, acredito que largaram seus ministérios. E o que aconteceu, irmãos? O juízo de Deus veio sobre aquele povo. Aí Deus permite, a Síria leva aquele povo ao cativeiro. Depois Nabucodonosor leva todo aquele povo para a Babilônia. E aquele povo fica 70 anos no cativeiro. Por quê? Porque endureceram o coração. Porque ao invés de serem semeadores da palavra, quando veio a dificuldade, eles endureceram. Eram o quê? Terras como esses pedregais aqui, irmãos. Por incrível que pareça, irmãos, existem pessoas que se enquadrem nesse perfil. Às vezes estão à beira do caminho e não entendem o evangelho. Às vezes entendem o evangelho, mas querem fazer do jeito deles. Endurecem o coração. Aí no versículo 7 vai dizer: e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-a. Aí no versículo 22 disse: e o que foi semeado entre os espinhos
é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a tornam uma terra infrutífera. Uma terra espinhosa, irmãos, está sendo falado aqui nesta noite, que é uma terra que, se você lança semente, tem ali aqueles espinhos que crescem junto com ela, e automaticamente, esses espinhos sufocam a semente, e fazem com que a semente morra. E aí nós vamos entender, irmãos, é a palavra de Deus que está falando, que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Ou seja, tem um chamado, é escolhido, é levita, é profeta, é pregador. Tem hora que está bem, mas tem hora que a sedução do mundo vem de encontro às nossas vidas e tentam nos tirar da presença do Senhor. Pastor, que seduções são essas? Irmãos, corrupção, dinheiro, pratos e pratos que o mundo aí fora tem lançado para nos tirar da presença dele. O inimigo, irmãos, ele investe a todo momento para nos tirar da presença do Senhor. Atrativos, facilidades, prazeres, alguns atalhos que o mundo ele vem tentando nos seduzir. Mas Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda que o mundo tenha tentado lançar palavras, lançar pratos, lançar atrativos para te tirar da presença do Senhor, Deus está falando para você nessa noite: fica firme, não retrocede, não largue o teu chamado, não seja inconstante, não seja uma terra de espinhos. Não deixe que essas ervas daninhas, não deixe que esses espinhos venham sufocar o teu chamado. Não deixe que nada venha te afastar do amor de Cristo. Infelizmente, irmãos, o inimigo está aí ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem ele possa tragar. Eu digo nessa noite, Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele quer te fazer um semeador desta obra, um semeador da palavra. Ele quer preparar a sua terra, mas nós precisamos, irmãos, ter esta convicção, que ainda que o mundo tente, nós precisamos estar firmados na palavra, na fé, olhando para o alvo que é Cristo. Não podemos deixar que nada, nenhum problema venha nos afastar do amor de Cristo. Nada venha nos fazer parar. E outra, caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Irmãos, nessa noite, Deus me trouxe aqui para falar para você que existem esses tipos de terra. Às vezes você ouviu essa palavra nessa noite e de repente você se enquadrou em alguma coisa. Pastor, realmente, quando vem o problema eu não aguento, pastor, eu acabo ficando um pouco fraco, a minha fé fica esmorecida, eu saio, pastor, eu tento me firmar, eu venho e reconcilio, eu estou aqui, mas às vezes o mundo vem forte e me arranca da presença do Senhor, e quando eu vejo já estou lá fora. Pastor, às vezes eu preciso de ajuda, e as coisas, sabe, parece que não vai dar certo, sabe, eu penso que eu entendo, mas estou fazendo de uma forma errada.
Eu não sei, talvez você tenha se enquadrado em alguma coisa, ou não. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, que independente de como esteja a sua terra hoje, independente de como esteja a sua vida hoje, Ele me trouxe aqui para falar para você nessa noite, que Ele vai começar a arrumar a sua terra, Ele vai começar a juntar a sua terra, Ele vai começar a adubar a sua terra, Ele vai começar a mudar a sua história, Ele vai começar a fazer conforme a vontade dEle, Ele vai começar, queridos, a fazer a vontade dEle na sua vida hoje, se você deixar. Deus me trouxe aqui nessa noite, para dizer para você que Ele vai mudar a tua história hoje, que ainda que você tenha se enquadrado em alguma terra dessas, hoje Ele começa a te moldar diferente, Ele começa a mudar a sua terra, sabe por quê? Porque Ele não quer que você seja apenas uma terra, Ele quer que você seja um semeador, e para que você seja um semeador com excelência, você precisa ser terra fértil, você precisa ser terra boa, sabe para quê, irmãos? Para frutificar. Aí eu te pergunto nessa noite, talvez você esteja falando, pastor, eu sou um semeador, eu estou aqui nessa terra para servir, para falar do amor de Jesus, mas eu te pergunto, você está dando 100%? Você está dando 60%? Você está dando 80%, 50%, 40%, 30%? Irmãos, eu acho que eu não estou dando nem 10% do que eu poderia dar, nem 1% do que eu poderia dar. Não existe super crente, não existe super pastor, não existe super missionário, não existe, irmãos. O que existe aqui são homens e mulheres comprometidos com a palavra. Nós precisamos estar a todo momento da nossa vida olhando para o alvo que é Jesus, tendo a convicção que nós precisamos melhorar todos os dias, tendo a convicção que nós precisamos ser semeadores por excelência. Nós precisamos entender que quer seja oportuno ou não, fale do amor de Jesus. A palavra, irmãos, quando nós somos semeadores, a palavra ela é lançada, certo? E essa palavra, quando ela é lançada, ela tem resultados diferentes. Por quê? Uns rejeitam a palavra, outros aceitam a palavra. Mas quando o Senhor, quando Jesus fala esta parábola, quando Ele conta esta parábola, Ele diz que existia um semeador, mas Ele fala o nome do semeador. Ele não fala o nome, não menciona nem a sua aparência, nem a sua capacidade. Ele não detalha aqui o perfil desse semeador. Sabe por quê, irmãos? Porque a colheita, ela vai depender de uma combinação entre o solo, entre a terra e a semente. O seu papel nessa noite é semear a palavra, é lança a semente. A terra que vai cair a semente, não importa, ela vai frutificar, dependendo da combinação entre a terra, que é a pessoa, e a palavra de Deus, que é a semente. Nós lançamos Cristo, irmãos, lançamos a palavra. Agora, se a pessoa está com o coração aberto, se a pessoa quer mudança, se a pessoa quer ter uma novidade de vida, ela vai aceitar aquela palavra, para se tornar uma terra boa, para se tornar uma terra frutífera. Agora, se ela não quiser, a culpa não é sua, mas o texto principal e a palavra principal do contexto dessa parábola é: semeia,
Lança essa semente. A semente guardada em sacos, guardada em algum local, ela não tem finalidade. A semente precisa ser lançada. Se ela não for lançada, ela não vai crescer, ela não vai criar raízes, ela não vai dar frutos. Nós temos um papel importante, irmãos. Essa mensagem nessa noite não é uma mensagem evangelística, não é uma mensagem, sabe, para exortar a sua vida. Não, irmãos, é uma mensagem de reflexão para mim e para você. Nós precisamos semear esta palavra. Eu não estou sendo redundante aqui, repetindo não, irmãos. Eu estou falando para que você possa sair daqui com essa convicção no seu coração. Eu preciso ser um semeador. Eu preciso lançar a semente. Tem vidas aí fora precisando, irmãos, que você lance a semente. Tem terra fértil aí fora esperando que você lance essa semente. E ela vai frutificar. Agora, ele não menciona aqui a característica do semeador. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7 vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é quem dá o crescimento.